Bom pessoal, como eu falei com vocês da bolsa de colares cervicais, vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Lembrando que os que eu mostrei são esses aqui, que são de tamanho fixo, não são colares reguláveis, e cuidado que eles têm a abertura frontal arredondada, então a gente perde um pouco a referência daquela mnemônica da boca do palhaço. Quando nós pegamos um colar cervical deste aqui, por um acaso é um colar cervical nacional, a montagem é feita da mesma forma, porém a abertura frontal dele já serve mais para aquela mnemônica da boca do palhaço, tá? Não é técnico, não é usual, não é comum falarmos isso tecnicamente no meio do atendimento pré-hospitalar, no meio dos socorristas, então nós usamos o apoio do mento como referência. O apoio do mento é que vai fazer com que a gente venha definir qual é a parte de cima do colar cervical. O colar é montado da mesma forma, como vocês acabaram de ver, o pino preto encaixa no único buraco que tem no colar e assim nós vamos fazer a utilização. Temos também esse colar aqui que é de outra marca nacional, ok? É um colar cervical que ele tem uma regulagem aqui, ele regula o pescoço, no pescoço aqui também, para a gente definir qual o tamanho da circunferência do pescoço, e ele monta de uma forma diferente. Esse velcro nós colamos aqui atrás e essas duas presilhas nós colocamos aqui na frente, nas suas presilhas plásticas, tá? São dois botões de pressão e assim fica montado o apoio do mento. É um colar cervical que ele é bem flexível, ele é muito flexível, então a gente tem que tomar cuidado, ter um olhar crítico no material que nós vamos trabalhar, tá? Sem emitir nenhum juízo de valor, apenas deixando claro para vocês que aquele colar cervical é um colar cervical muito flexível, já diferente deste aqui, que é mais rígido, tende a fazer uma estabilização mais eficiente. Vamos falar um pouquinho dos colares cervicais reguláveis. Existem basicamente de duas marcas, ou duas marcas são comumente encontradas no mercado. Nós temos o da marca Ambu e o da marca Lerdal, ok? Eles têm diferença na sua fixação e na sua montagem. Vamos lá. Esse aqui é um colar da Ambu, colar regulável da marca Ambu, um excelente colar cervical. Só que vocês estão observando que o apoio do mento não está montado. Então, qual é a primeira coisa que nós fazemos? É jogar o apoio do mento para frente. Montamos o apoio do mento, ok? Outra coisa importante que nós precisamos observar neste colar cervical são as formas de travamento. Então, nós temos aqui duas setas que nós devemos empurrá-las para fora. Nós abrimos as setas, ok? E temos dois pinos que nós puxamos para frente, puxamos para fora do colar cervical. E com isso, ele fica liberado para que se faça a regulagem. É um colar cervical único que vai fazer a vez de diversos colares cervicais de tamanho fixo, ok? Como vocês puderam observar, depois de regulado, eu empurro dois pinos, né? Essas duas rodelinhas, essas duas bolinhas para dentro e empurro as duas setas também para dentro, né? Fazendo com isso que o colar cervical fique fixo, ele não fique mais móvel e faça uma estabilização de forma efetiva no paciente. O colar da marca Lerdal, regulável, ele já vem com o apoio do mento montado, então nós não precisamos nos preocupar com o apoio do mento. Uma questão importante nesse colar são as travas. As travas são esses dois pininhos aqui, tá? Ela aberta, nós regulamos o colar cervical e empurramos ela para dentro, ok? E assim nós fazemos a fixação do apoio do mento. Para desregular ou regular novamente o colar, né? Tirar daquela regulagem que nós fizemos, nós vamos aqui atrás e empurramos esses dois pininhos azuis, o verso daquele pino dianteiro, para que nós possamos fazer a regulagem. Uma observação importante sobre esse colar cervical é quando ele está regulado na posição no neck, pescoço curto, né? Aquela pessoa que tem um pescoço curtinho, tem pouco pescoço. Como é que nós vamos retirar essa regulagem? O pino aqui atrás, ele fica escondido
sobre essa espuma. Então, o que nós precisamos fazer? Ou nós colocamos o dedo por trás da espuma, ou pela frente da própria espuma nós vamos empurrar. Não aconselho a fazer isso, empurrar pela própria espuma, porque isso vai fazendo com que a espuma se desgaste e ela vai acabar se danificando muito mais rápido. Esses colares cervicais deveriam ser descartáveis no Brasil, mas tendo em vista o seu alto custo, nós os reutilizamos algumas vezes, tá? Lembrando para vocês que esses colares reguláveis são de uso adulto, só podemos utilizar em adulto. Se nós formos utilizar em crianças, nós temos o colar cervical regulável pediátrico, o colar regulável pequeno, que são para crianças, tá? Aqui eu vou apresentar para vocês o da marca Ambu, que tem o mesmo sistema de fixação do adulto. Você puxa as duas travas para fora e também as duas setinhas. Regula para o tamanho, para a altura do pescoço da criança, fecha as setas, empurra as travinhas. E com isso o colar ficou fixo, proporcionando uma melhor estabilização na coluna cervical da criança ou do bebê. Antes de tratar dos colares cervicais especiais, diríamos assim, são os colares cervicais, o excolar e o lubo da abertura das vias aéreas, vamos deixar claro o seguinte: isso aqui não é um colar cervical, isso aqui é um apoio de cabeça, é um conforto para a sua cabeça durante um voo, ok? Esse aqui também não é um colar cervical de resgate. Esse pode ser um colar cervical de tratamento, um colar cervical de alívio, mas ele não é um colar cervical de resgate, ok? A gente tem encontrado com muita frequência nos sites esse descanso de cabeça que muitas vezes se confunde com um colar. Inclusive em alguns sites ele é vendido como colar cervical. Só que ele não é. Ele é uma almofada também para proporcionar conforto ao seu pescoço, conforto à sua cabeça durante a viagem. Outra coisa que nós temos também, que precisamos prestar atenção, são nesses colares aqui. São colares cervicais de tratamento, não são colares cervicais de resgate. Eles têm regulagem, vocês vão ver que eles têm diversos tamanhos, né? Diversas alturas, tá? Eles são utilizados dessa forma. Aqui em cima é o apoio do mento, só que eles não são colares cervicais de resgate. Prestem atenção nisso, porque esses colares cervicais podem causar prejuízos às vítimas. Esses aparelhos que eu mostrei são colares cervicais ou de tratamento ou apoios de cabeça. Vamos lá, finalmente temos aqui o lubo, o colar cervical da abertura das vias aéreas, tá? Eu vou mostrá-lo para vocês, mas depois a gente precisa ver o vídeo do lubo, entender como o lubo funciona. Enfim, aqui nós vamos apoiar, né, na cabeça da vítima, vamos fechar o apoio do mento, ok? Na sequência de concluirmos o fechamento do apoio do mento, nós vamos fechar a parte que estabiliza a cervical. Feito isso, o colar cervical está instalado no pescoço do paciente. Aí sim, nós vamos fazer o empuxo da mandíbula, através do empuxo dessas duas ferramentas de abertura das vias aéreas, essas duas ferramentas de empuxo mandibular que estão no próprio colar cervical. É um colar cervical que pede do usuário muita técnica, muito conhecimento e muita prática, ok? Por fim, o ex-colar. É um colar que as pessoas julgam ser chinês, mas não é. É um colar americano. Ele é um colar que ele vem assim, então nós precisamos fazer a montagem, tá? A estabilização desse colar é muito boa. Já fiz alguns testes, já fiz algumas demonstrações com esse colar e consegui comprovar que a estabilização é muito boa. Agora, ele não é um colar simples de ser utilizado. Você tem que treinar muito, ok? Ele também tem regulagens na lateral, para que a gente possa estender o diâmetro do colar. Temos regulagem do mento, né, para que a gente possa fazer aqui o apoio do queixo e a fixação correta do queixo, ok? E temos também a regulagem. Ele é um colar cervical regulável, ele não é um colar cervical de tamanho único, então ele pode ser usado em diversos tipos de pescoço.
ok? Tamanhos de pescoços diferentes. Ele tem também essas duas fitas, a azul e a amarela, não são fitas usuais em colares cervicais, né? A gente vai ver só nesse colar, então isso pode causar também dúvida, mas enfim, fixando o colar cervical no pescoço da vítima, essas fitas servem para aumentar a estabilidade. Elas cruzam, tá, o pescoço da vítima para fazer a fixação do outro lado, fazendo com que a gente tenha também um apoio, uma tração das costas, né, da parte que fica nas costas da vítima, para a parte do rosto da vítima. E isso faz com que a fixação aumente e a estabilização aumente demais. Mais uma recomendação sobre colar cervical. A American Heart, no Guidelines de 2015, outubro de 2015, ela define que colar cervical não é um procedimento, não é um equipamento para ser feito por leigos. O colar cervical colocado por pessoas que não têm prática, por pessoas que não têm o conhecimento correto da utilização, causam mais prejuízos do que benefícios às vítimas. Então, para ficar claro, o uso desses equipamentos, o uso dos colares cervicais, deve ser feito por profissionais que têm treinamento contínuo e técnica continuamente atualizada, ok? Depois a gente volta com outro vídeo sobre primeiros socorros.